O tema que eu passei para a Vitória foi o amor verdadeiro. Não é nenhum conto de fada, não é nenhuma história da Disney, é uma história real. Porque o amor verdadeiro ele existe e não está no beijinho. Tá bom? Vocês vão entender no percurso da palavra, vocês vão entender. No começo vocês vão pensar, por que ele colocou esse tema? Nem eu sei. Eu falei, Deus, e aí? Vou mandar esse tema, o pessoal vai achar estranho. Até foi para minha esposa, eu vou ter um texto aqui, o que você acha? Ela, tem nada a ver. Eu falei, calma. Se Deus mandou no final, deve ter. Alguém vai entender. E vocês vão entender, se não cochilar no culto. Se prestar atenção na palavra, amém? Então eu começo com o clichê. E o clichê é, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. João 3, 16 e 17. Então, você pensar o amor verdadeiro, nossa, realmente, Deus foi um amor verdadeiro, porque ele deu o Filho dele, o único Filho dele, para morrer por todos nós. Esse é o amor verdadeiro, certo? Mas eu vou falar de outra forma, tá, irmãos? O buraco é mais embaixo aqui, tá? O texto base que eu vou ler para falar da minha palavra de hoje que Deus me deu é Jeremias 3, tá bom? Que os irmãos possam abrir e acompanhar aí comigo. Vou ler apenas o primeiro e a gente vai fazer a oração e começar a dissertar, amém? Jeremias 3:1. Se um homem se divorciar de sua mulher e se ela, depois de deixá-lo, casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Mas você tem se prostituído com muitos amantes e agora quer voltar para mim? Pergunta o Senhor. Pai, que os teus filhos possam estar atentos à tua palavra, que eles possam absorver, Pai eterno. Eu sei que a palavra ela vai em direção a cada um da forma específica que cada um necessita. Então que eles possam prestar atenção, Pai eterno, e entender e absorver essa palavra e praticá-la, em nome de Jesus. Então, eu quero falar de amor verdadeiro, eu já começo falando uns textos bem fortes, né? Mas eu vou te falar por quê. Existem 3 tipos de pessoas no mundo todo e não tem como mudar isso. Primeiro tipo de pessoa, aquelas que aprendem com os erros dos outros. Aqueles que não aprendem nem com o erro dos outros e nem com o erro deles mesmos próprios. O segundo tipo de pessoa é aqueles que aprendem com os erros dos outros. E o terceiro é aqueles que... eu falei errado de novo. O segundo é aqueles que aprendem com seus próprios erros. E o terceiro é o que aprende com os erros dos outros. Que a gente conhece no mundo mesmo, não só no ramo evangélico, mas no mundo em geral, que essa terceira pessoa é uma pessoa sábia. Sábio, porque ele viu, ele enxergou e ele falou, não vou por esse caminho. Eu sei porque eu fui orientado um tempo atrás de uma forma, e a orientação veio, Henrique, assim, Henrique, ali, Henrique, para lá. E deu certo. E aí depois eu fiquei sabendo que uma outra pessoa também foi orientada e aí pensou, não fez igual, não deu certo. Eu pensei, ainda bem que eu fui o primeiro, mas eu fui o exemplo, porque o cara não pensou, se o irmão ali fez, deu certo, por que eu não vou seguir a mesma orientação? E a gente tem essas fases, às vezes de não querer obedecer, porque a obediência, irmãos, ela faz parte do amor, tá? Vocês vão entender, no decorrer da palavra, que a obediência tem a ver com amor. Jeremias 3, o Senhor Deus compara a idolatria com a prostituição e o adultério. Israel, o reino do norte, e Judá, reino do sul, trocaram o puro amor de Deus por engano aos ídolos. Embora o Senhor esteja muito triste com a atitude do seu povo, ele os convida ao arrependimento. Caso eles se atentam ao chamado, a maravilhosa promessa de restauração. Isso em Jeremias 3, 2 e 3. Vemos que o amor de Deus ao pecado, o amor ao pecado impede a plenitude da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Ou seja, quando a gente está em pecado, é muito claro, é muito nítido,
que a gente sabe que está em pecado. Que aqui não tem ninguém burro, certo? Não tem ninguém burro. Todo mundo sabe quando está errando. A menos uma criança que é inocente, que infelizmente ainda está aprendendo. Então ela é pura. O Senhor tem ela como pura. Mas eu e você, irmãos, que já somos grandes, adultos, que nós já sabemos o que é o certo e o que é errado. Então, quando ele fala sobre prostituição, idolatria, você não está pensando que é só um negócio homem e mulher, tá? Não existe. A idolatria, ela vem quando você idolatra. Para alguns vai pensar, pastor, sério? Não, sério, é verdade. Quando você idolatra uma pessoa, né? Porque eu conheço pessoas que vão na igreja por conta do anjo da igreja. Por exemplo, vou usar o bispo Josué. O bispo Josué dá mais, eu sou da mais. Se o bispo Josué sair da mais e for para menos, o cara vai sair daqui e vai para menos. Ele não está seguindo Jesus, ele está seguindo o bispo Josué. Ele está idolatrando o bispo Josué. Ele fere a santidade, ele fere a Deus dessa forma. Porque o amor dele não está em Jesus, está no bispo Josué. Porque o bispo fala umas palavras bonitas, porque ele fala lá uns negócios legais. Eu gosto, eu entendo. Beleza, irmão, mas a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e as demais coisas serão acrescentadas, e Deus fala, amar o seu Deus sobre todas as coisas, e o irmão como a si mesmo. Mas não para você amar o irmão, o bispo Josué, o nosso bispo, como você ama Deus. Não, tem que diferenciar. O bispo é o bispo, Deus é Deus, Neymar, tá? Não sigam. Neymar. E quando fala de prostituição, irmão, não é só a relação, tá? A prostituição é quando você se troca. Eu tinha puxado, e eu esqueci de colocar, então Vitória, me perdoa, mas eu tinha puxado o significado das palavras no nosso velho amigo Aurélio, amigo de todos. Então ele fala que, e ele não fala que é negócio de uma mulher, é referente a isso aqui, quando você se troca por valores financeiros, por bens financeiros, por posições social, isso é a prostituição, tá bom? Então, muitas das vezes, eu e você cai nessa. Irmãos, quantas das vezes você deixou de vir ao culto, adorar o Senhor, para assistir a uma final de um campeonato? Você viu que o bispo foi tão sagaz, como diz ele, que ele já falou, a final da Copa do Mundo, não vou marcar o culto, porque tem irmão que vai trocar Deus pela final da Copa do Mundo, mesmo não sendo o Brasil na final. Mesmo não sendo o Brasil. Você entendeu? Aí você está se prostituindo. Pastor, prostituindo isso. Você está trocando. Você está trocando Deus, o culto de hoje, terça-feira, que não é o bispo Josué, como de costume, é um pastor diferente, né? Outro. Você está trocando para assistir lá o último capítulo da novela. Tudo bem que não é de terça, normalmente deve ser de final de semana, sei lá. Mas você vai trocar, mano, o culto da semana para assistir o final da novela. Assiste no YouTube depois, irmão. Pelo amor de Deus, mano. Você vai deixar de ouvir uma palavra, de louvar ao Senhor e engrandecer. Você está trocando. Cadê o seu amor? Aonde está ele aí? Nessa hora. Amém? Não tem, né? Então, olha a troca, olha as palavras. E o adultério. O adultério, eu não me recordo muito, mas o adultério não tem nada a ver com relação financeira, mas tem a ver com a fidelidade. Né? Tem a ver com fidelidade. Quantos de vocês aqui são fiéis ao Senhor a ponto de realmente trocar, né, o final do jogo, o final da novela, a festa do filho? Trocar a festa do filho por um culto, quem faz? Conheço poucos. Isso é a fidelidade ao Senhor. E quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele olha para nós com olhos diferentes, irmãos. Por que eu falo isso? Porque eu, como um pai, e tenho as minhas filhas, e todos que são pai e mãe aqui, que têm os seus filhos, sabem que quando você fala com o seu filho, você passa uma orientação e ele obedece, você tem até prazer, um amor de, nossa, ele pediu chocolate, vou comprar. Mas você sabe que quando você passa uma orientação e aquela orientação não foi atendida da forma que você esperava, ou talvez com um bico, com uma birra, você às vezes até dá ali porque você quer também, ou está na vontade. Mas não é a mesma forma. Eu tenho certeza que não é a mesma forma. Bom, pelo menos eu digo para os irmãos, porque eu tenho um jeito diferente, né? Se fez birra, não ganha e pronto, acabou. Comigo é assim. Vai chorar, não estou nem aí. Mas tem pais que às vezes amolece e dá. Mas é o amor.
O único amor comparado com o de Deus, comparado, tá, irmãos? Comparado, pelo amor de Deus, não é o mesmo amor, não tem nada a ver, mas é o único amor comparado com o amor do Senhor é o amor de uma mãe ou de um pai para com um filho. E essa relação, ela é top. E, de novo, eu vou usar o exemplo do bispo Josué, porque ele fala de altar, o Rafael é o meu filho e o meu melhor amigo. E o que você tem que ser de Deus hoje? O melhor amigo e um filho de Deus. Não, filho nós já somos, tá? Todos nós somos filhos de Deus. Mas quantos de nós aqui somos amigos de Deus? Amigo de verdade. Porque quando você tem um amigo, você conta os seus problemas para o seu amigo, você pergunta algumas opiniões para os seus amigos. Quantos de vocês têm feito isso com Deus? Oh Deus, estou com uma dificuldade. Me ajuda aí, Pai. Estou precisando de uma grana. O que eu faço, Senhor? Eu vou te falar, sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente pensa no amigo carnal. Eu estou precisando de 2.000. Serjão, 2.000, Serjão. Tem coragem de fazer o Pix, Serjão, para 30 dias? Aí, não, eu fui direto para o Serjão, porque eu confiei no meu amigo carnal. Não estou falando para você não confiar, irmão. Cada um tem o seu cada um. Cada um age da forma que quer. Mas se você orar, Deus, eu estou precisando daqueles 2.000, eu vou pedir emprestado por irmão. De repente, Deus, pum, vem na sua mente. Ô, meu amigão, mas você não tem uma moto? Vai fazer umas entregas. Oh, é verdade. Não precisei pegar emprestado com ninguém. De repente, peguei minha moto, fiz umas entregas e consegui o dinheiro. Quem deu essa solução? Foi meu amigo ou foi Deus? Eu ouvi a voz de quem? Do meu amigo ou de Deus? E Deus é meu o quê? Melhor amigo. Deus é o meu melhor amigo. Amém? Aí eu já fugi um pouco, tá? Vamos lá. Jeremias 3, versículo 2 e 3. Olha para o campo e veja algum lugar onde você não foi desonrada. À beira do caminho você se assentou à espera de amantes. Assentou-se como um nômade no deserto. Você contaminou a terra com a sua prostituição e impiedade. Por isso as chuvas foram retidas e não veio chuva na primavera. Mas você, apresentando-se declaradamente como prostituta, recusa-se a corar de vergonha. No caso, irmãos, deles aqui, coloquei, no caso deles, que era um povo essencialmente agrícola, as chuvas eram fundamentais para a manutenção do ano com provisões e sustento aos negócios. Vocês entenderam? Então, por causa, aqui Deus está falando, vocês estão vacilando comigo. Vocês vão ver mais para frente que eles cometeram alguns erros com Cristo. Erros que outras pessoas já cometeram e eles só continuaram, né? É que nem eu falei no começo. Você viu o erro do irmão e você não aprendeu. Então você é a primeira pessoa, porque você não está aprendendo com o seu e você não está aprendendo com o erro do seu irmão. Você é a primeira pessoa daquele item. Seja o terceiro, irmãos. Não porque o terceiro é depois do primeiro, é porque o terceiro é sábio, é o melhor. Amém? Jeremias 3, 4. Vemos que o povo até usa as palavras certas, mas permanece com atitudes erradas. Você não acabou de me chamar de meu pai, amigo da minha juventude? Jeremias 3, 4. Muitas pessoas não percebem que ainda hoje esse princípio permanece ativo. O pecado continua destruindo e devastando e atrasando a vida do ser humano. Aí eu te falo, o pessoal errou, vacilou e depois vai, ai meu Deus, meu pai, manda chuva. Você viu? Meu amigo, meu melhor amigo. Eles sabem falar, eles sabem pedir, mas não sabem honrar. Porque está falando aqui, eles continuaram teimando em fazer errado, continuaram teimando em idolatrar pessoas, imagens, lugares. Irmão, lugar também, tá? O Santo do Santo é o melhor lugar, tá? Eu estou falando porque às vezes a gente está aqui e vê, fala de monte, de não sei o quê. Lugar é lugar, não idolatre o lugar. Busca Deus em primeiro lugar e a sua justiça e as demais coisas. Amém, já era. Não importa, irmão, naquele tempo, lá atrás, Jesus subia no monte, porque ele sabia que quando ele subisse ao monte,
aqueles caras que seguiam ele não iriam subir, não iriam atrás de Jesus até lá em cima. Em alguns momentos ele até pede, irmãos, fiquem aí. Porque Deus sabia, quando ele subisse, vou lá, tá falando com o Pai celestial, cara a cara, tete a tete. E os caras dormiram. O que adiantar subir? Deixa quieto, fica lá. Então, para alguns, tá? Não estou julgando, mas para alguns, mas o monte, pastor, é o lugar que eu estou mais perto de Deus. Engano seu. Engano seu. Jesus está em todo lugar, mano. Jesus não está lá em cima, nem lá embaixo. Ele está em todo lugar. Ele está aqui. Ele está aí, do seu lado. Dá uma boa noite para o Senhor aí. Glorifica o nome do Senhor aí. Ele está do seu lado. Não tem essa de eu vou subir no monte que Deus vou ficar mais perto. Não vai, irmão. Para dessa conversa fiada aí. Vai ficar mais perto de Deus. Então quer dizer que se você descer nas profundezas do mar, lá onde estão os peixinhos, os coral bonitos, você está perto do inferno? Você está perto do demônio? Sai fora, meu. O negócio é da hora. Coisa linda que Deus fez. Pelo amor de Deus, é cada coisa que o ser humano coloca na cabeça. Jeremias 3:8. Vemos que Deus, que o Senhor Deus, se divorcia do seu povo. Mas o que isso significa? Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, e também prostituiu, sem temor algum. Jeremias 3:8. Aí eu digo, aí fica claro que Deus, quando fala do divórcio, está dizendo que dá a liberdade ao seu povo para escolher a que Deus eles querem servir, pois ele não é carrasco e nos dá o livre-arbítrio. Deus não vai te trancar dentro de uma jaulinha ou dentro de uma caixinha e falar, sirva-me. Não, nunca. Nunca. E olha que tem religião aí que fala, quarentena, você vai se trancar nesse quarto aqui, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e tem coisa que não dá para falar, porque tem jovens, né? Eu estou falando porque eu já ouvi uma pessoa falar, eu estava lá batendo as tabacas e eu tive que ficar uma semana no quarto e aí trancado, e aí eles trazem a comida de tal hora em tal hora e eu tenho que ter uma relação assim com pessoas assadas e tal. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Esse é o Deus que vocês querem servir? Ou quer servir aquele Deus que nos dá essa liberdade? Porque nós somos livres, nós temos muita liberdade. Nós temos muita liberdade. Então o Senhor deixa. Porque Ele quer o quê? Que nós o amamos de todo o coração, de verdade. O amor verdadeiro. Então não vai ter beijinho, não vai ter Frozen, não vai ter esse negócio encantado não, irmãos. É só adorar o Senhor, louvar de todo o seu coração. Então quando eu estou falando aqui do amor verdadeiro, eu não quero só falar daquele amor da cruz. Porque o amor que Jesus tem por nós, não é possível que todo mundo aqui não saiba ainda o quanto Ele nos ama. A questão do culto de hoje aqui é saber o quanto nós amamos a Deus. O quanto a gente ama a Deus. A gente ama a Deus a ponto de entregar um filho? Irmãos, eu vou falar a verdade, eu não entrego. Eu amo Deus, eu falo que amo, mas eu não entregaria um filho meu. Mas aí que tá. Como que tem sido o seu relacionamento com Deus? Porque essa semana a minha esposa mandou um vídeo para mim, de umas moças conversando, que eu falei, eu estou longe disso. Mas é pastor. E daí? Eu estou falando a verdade, eu estou longe disso. Eu queria estar assim, que nem essa moça que eu vou contar agora. Ela conversando com as amigas dela, dizendo que estava se locomovendo de um lugar para outro, eu acredito que seja uma viagem. E aí ela falou que o Espírito Santo de Deus falou assim para ela, vai em tal lugar e plante bananeira. Ô irmão, quem vai? Para. A mulher foi e plantou a bananeira. Beleza. Eu confesso, se eu estivesse andando para qualquer lugar que seja de Deus, já aconteceu, irmãos, graças a Deus, já aconteceu. Eu estar andando com a moto e o Espírito Santo de Deus falar, vai por dentro, que eu pego o Marginal, Castelo e tudo. E uma certa vez o Espírito Santo de Deus me tocou e falou, vai por dentro. Eu falei, por dentro? Por dentro, nosso lá é o caminho do rato, que a gente faz, por dentro de Osasco, para sair do pedágio. E eu fui por dentro. E quando passa por dentro, eu vi lá embaixo, os policial federal parando todas as motos. Falei, nossa, livramento. Vai saber, né? Vai saber que eles embaçam no pneu careca, alguma coisa assim. Livramento. Mas eu estava ali, lado a lado com o Espírito Santo de Deus, sensível à voz dele. Tá? Porque o Espírito Santo de Deus, irmãos,
Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade. Não tem essa de amar só um. Você tem que amar os três. Porque os três é um. Amém? E a moça contando que plantou bananeira lá, toda desastrada, derrubou latinha lá, fez mó furdunço na conveniência. E aí ela contando, eu não entendi, mas Deus falou, vai lá e planta bananeira. Eu simplesmente obedeci, fui lá e plantei bananeira. Isso no tempo de hoje. No tempo de antigamente a gente tem Abraão, que Deus falou, vai lá, pega seu filho e leva para fazer o sacrifício. Ele, tá bom, Jesus, tá bom, Deus, vamos lá. Meu único filho, único não, né? Tinha outro, mas esse era o único dele de sangue com Sara. E ele obedeceu, mas e nos dias de hoje? Que é mais difícil. É mais fácil você escutar a voz do outro falando para fazer coisa errada. Mas aí ela foi sensível ao Espírito Santo de Deus e foi lá e plantou bananeira. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que tinha uma pessoa lá dentro com aquela mania que a gente fala, eu não vou nem que a vaca tussa. A mulher falou assim, eu vou tirar minha vida, não quero mais viver, não tenho mais motivo, eu vou tirar. Nem que alguém entre aqui e plante uma bananeira no meio da conveniência. E a moça entrou e plantou bananeira. E aí? E aí? Ai, eu só preciso de um empurrãozinho, eu só preciso de coragem. Você precisa de coragem, irmão? Pelo amor de Deus, você tem um Deus, mano. Um Deus altíssimo, Deus forte, todo poderoso. Você precisa tomar vergonha na cara, só isso. Aí a mulher olha para a outra plantando bananeira e fala, e agora? Que desculpa eu tenho para tirar minha vida? Que desculpa eu tenho? Só falta agora a vaca entrar aqui e tossir. Nem que a vaca tussa, cuidado. Vamos continuar aqui, ó. Nos versículos 12 e 13, vemos que Deus convida o seu povo a reconhecer o seu pecado, a confessar abertamente os seus erros e restabelecer a aliança para parar de buscar os ídolos e buscar a Deus. Jeremias 3, 12 ao 13. Vá e proclame esta mensagem para o lado norte e volte a infiel Israel, declara o Senhor. Não mais franzirei a testa, cheio de ira contra vocês, pois eu sou fiel, declara o Senhor, não ficarei irado para sempre. Não franzirei mais a testa. Sabe o que Deus está falando aqui? Deus está te chamando, eu e você, para reconhecer o nosso pecado, pedir perdão, parar de errar e voltar àquele lance do amor verdadeiro. Oh, amor verdadeiro, aliança. Todo mundo a maioria deve ter visto falar que o símbolo da aliança, porque é infinito, não tem emenda, não tem nada e tal. Deus nunca quebra aliança com a gente é que vacila com ele. E Deus convida hoje eu e você a renovar a aliança com Cristo. A restabelecer aí uma união de amor verdadeiro. Você não foi falado aqui, o amor joga fora todo medo. O amor tudo supera. Mas qual amor? O nosso ou o de Deus? Porque o de Deus supera, porque a gente traz Jesus, a gente vacila com Ele e Ele está lá, perdoando, 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 perdoando. E a gente às vezes não consegue perdoar um pisão no dedo mindinho. Aquele irmão pisou no meu pé de propósito, tenho certeza, tinha muito espaço, mano. Pra que eles barrou em mim? Eu não tinha necessidade, meu. Porque ele não deu a volta, mano. Eu tava ocupado, ele não viu. Pelo amor de Deus, irmão. A gente é assim. A gente é assim. Vamos lá. Mas reconheça o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu favores a deuses estranhos, debaixo de toda árvore verdejante, e não obedeceu, declara o Senhor. Contudo, apesar do convite, lemos que em Jeremias 3:20, Judá é comparada como uma mulher adúltera e infiel. Mas como uma mulher que trai o marido, assim vocês têm sido infiéis comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Ou seja, mesmo com toda a exortação e chamado ao arrependimento, eles permaneciam indiferentes, obstinados, pecando contra Deus. Então, irmãos, o cara continuou no pecado, continuou errando, Deus dando várias chances, várias oportunidades. Quem aqui hoje, nessa noite, vai agarrar a oportunidade e vai se render ao Senhor em amor?
Pouquinhos amém aí, mas tá bom. Isso serve para mim e para você, tá, irmãos? Porque a palavra, ela primeiro vem para a gente absorve, e depois passa para vocês. Mas o interessante de tudo isso é que vocês viram que o Senhor fala que quando há o arrependimento e restabelece a união, Ele tem bênçãos sobre medida para cada um de vocês. Ah, Paulo, nossa, pastor, a palavra foi dura, que não sei o quê, foi meio assim. Foi porque Deus, Ele nos ensina, nos adverte, aí Ele dá chance, oportunidade. A gente corrige, faz o correto, e Ele vem com a bênção dele assim, ó. Monte. Ah, mas é uma chuva de bênção, né, pastor? É uma chuva de bênção, mas tem certeza? Tenho certeza. É que você não está ligado no mundo espiritual. Você não está observando certo. Quando diz é chuva de bênção e pronto, acabou, irmãos. Você não vê, porque a bênção, ela não é porque ela vai cair 3, 4 num dia só, não. Mas ela vem assim, ó, de pouquinho em pouquinho. Basta a sua fidelidade. Deus te dá uma bênção hoje, amanhã Ele te dá outra. Você está respirando? É outra bênção. Você tem comida no prato? É outra bênção. Você tem um trabalho? É outra bênção. Seu salário caiu? Você pagou suas contas? É outra bênção. Amém? Então, irmãos, o Senhor tem isso e muito mais para cada um de nós. Basta a gente obedecer, porque a obediência é o... Obediência é o quê? É o verdadeiro amor. Quem aqui ama o pai e a mãe? Vocês obedecem o pai e a mãe? Eu, quando era moleque, eu vacilava com meu pai e com a minha mãe. Direto, eu apanhava, tomava vários cascudos. Mas eu estava errado. Depois que eu cresci e comecei a obedecer, as portas do céu têm se aberto sobre a minha vida. E eu tenho vivido o melhor dessa terra. Ah, de vez em quando passa algum perrengue, alguma necessidade. Sim, no mundo tereis aflições. Está escrito na Bíblia. Está escrito no manual. Para de ser ignorante. Mas Deus não tem deixado faltar nada. Deus não tem deixado faltar comida. Deus não tem deixado... Nunca fiquei desempregado o tempo que eu estou na casa do Senhor. Nunca me faltou nada. Nunca passei uma necessidade grande. Eu agradeço e louvo o nome do Senhor por isso. E aí você pensa, ah, pastor, isso é chuva de bênção? É, isso é chuva de bênção. A minha família está aqui na casa do Senhor. Isso é bênção. Eu tenho um carro lá fora para me locomover. Isso é bênção. Eu tenho um emprego para receber o salário e pagar minhas contas. Isso é uma bênção. Então, eu convido a vocês a se levantarem hoje. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos orar ao Senhor agradecidos a Deus. E vamos dar o nosso melhor a Deus, o nosso verdadeiro amor a Deus, aquele que obedece, aquele que escuta, aquele que cumpre e aquele que zela pela casa do Senhor. Eu tinha colocado no final do texto e eu esqueci de passar para ela também, mas no final do texto eu coloquei, aquele que obedece a orientação do pastor, Deus está olhando, Deus está vendo, irmão, porque quando você procura um pastor, um bispo, um presbítero, ele tem que orar e Deus dá o que ele tem que instruir na sua vida. Então, se você fizer aquilo que Deus ordenou através da vida dele, você está em obediência e o Senhor Deus libera a bênção para a sua vida. Então, que hoje você saia daqui sabendo que haverá bênção, haverá cura, haverá restauração e haverá amor e paz dentro de cada lar, dentro de cada família aqui nessa noite. Amém? Pai querido e santo, que essa palavra possa entrar dentro do coração de cada um deles, que possam gravar em seu coração, Pai, e levar para a vida, Pai, para a vida, porque nós sabemos que o amor tudo supera, tudo suporta. Esse amor que nos traz alegria, felicidade, o ar que respiramos, esse amor, Pai eterno, que é insondável, esse amor que traz uma misericórdia infinita que o Senhor tem sobre nossas vidas, que possamos dar, Pai eterno, o nosso melhor a Ti, porque o Senhor é merecedor de todo louvor, de toda honra, de toda glória, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. É isso que eu te agradeço e te peço nessa noite, Pai querido e santo. Amém. Acabou, pastor? A sua hashtag lá, fala aí. Ah, eu esqueci da hashtag, mano. Deus é fiel. E vocês? Não, o Sérgio não, porque ele é santista. Não é fiel, né? Ele não é fiel.